Alô, alô, agora sim, muito bem, ajeitando na cadeirinha aqui, canal Tricolaço com mais um vídeo de pós-jogo, depois de São Paulo 2, ufa, Grêmio 1. Muita coisa pra gente falar desse jogo, vamos tentar condensar tudo aqui, porque é uma vitória, é no tranco, é uma vitória que veio puxando de algum lugar, né? E tem que ser assim, porque o São Paulo tem mais, depois desse agora, 3 jogos no Campeonato Brasileiro, e a única possibilidade na qual o time tem que pensar é na vitória. Inclusive contra o Bahia em Salvador. Talvez não ganhe, mas é a única coisa na qual a equipe do São Paulo tem que pensar agora, obrigatoriamente. Então ela sai na marra, ela vem do jeito que dá. Mas tem uma série de coisas para considerar e a gente vai considerá-las todas aqui agora. Primeiro, é profundamente injusto criticar o técnico do São Paulo hoje, se você observar toda a dificuldade que é preparar esse time para jogar. Você tem um time cheio de desfalques, que está numa situação ruim na tabela. Aí você tem que pensar no melhor time possível para entrar num jogo importante, onde você precisa ganhar, tendo todos esses desfalques. Aí você começa o jogo. Com 15 minutos de jogo, aliás, um pouco antes disso, com 12 minutos de jogo, um dos seus jogadores mais importantes se contunde e tem que ser trocado. O jogador que entra no lugar é um jogador que está voltando agora a atuar. Então ainda está adquirindo aos poucos ritmo de jogo. Esse jogador participa de um lance temerário, onde ele leva cartão amarelo. E vou dizer uma coisa: poderia ter levado vermelho. Se o árbitro é um pouco mais rigoroso, ele daria vermelho para o Pablo Maia e todo São Paulino vivo deveria ter enfiado a viola no saco. Mais um detalhe, mas mais importante: este mesmo jogador que substituiu aquele jogador importante que seu time tinha, o Marcos Antônio, 5 minutos depois que entra em campo, é o responsável direto, mas direto, pelo gol que seu time sofre, pelo gol do Grêmio. O Pablo Maia numa cobrança, e aí é assim, não se toma gol em contra-ataque de escanteio. Tomar gol em contra-ataque de escanteio é coisa de time de criança. O escanteio foi cobrado, a zaga desviou, o Pablo Maia foi tentar ou bater ou botar de volta na área, armou o contra-ataque do Grêmio com o Aravena, que atravessou o campo, ele mesmo saiu correndo atrás do cara, perdeu na corrida, aí tem o Rafael que não saiu do gol também, e o rapaz fez o gol do Grêmio. Nesse cenário, você já fez uma substituição. Aí você vai para o segundo tempo, conversa com a equipe, tira esse jogador que entrou para substituir o jogador importante que você perdeu. E aí você põe um jogador de ataque importante, recua o seu jogador mais técnico para recompor o meio de campo e quase perde esse segundo jogador que entrou, porque o Luca se machucou, ainda bem que voltou. Senão o Zubeldia teria feito 3 substituições sem ter utilizado quase nenhuma inteira. Você entendeu a dificuldade que é? Por isso é profundamente injusto criticar o técnico se você não observar todos esses detalhes. É injusto criticar o técnico também, porque em todas essas mexidas que ele fez na equipe, foi procurando reorganizar algo que estava quebrado. Você põe um jogador no lugar de um jogador machucado, esse cara erra o principal lance da partida, toma o amarelo que podia ser vermelho, você tem que tirar. Até porque, ao entrar o Pablo Maia, ele troca de posição com o Alisson, estava com uma outra dinâmica de jogo, e isso faz o time perder uma objetividade que ele ia precisar ter, perdendo de 1-0. Então o alvo para tirar é o Pablo Maia mesmo, naquele primeiro momento. Eu não tiraria, tá? Eu tinha outra ideia, que eu até coloquei nas redes sociais, mas eu estou dizendo que eu compreendo o que o técnico fez.
Então ele perdeu 2 jogadores e um dos que ele perdeu foi o que substituiu o primeiro. E aí ele fez o seguinte, ele tira esse volante para colocar um atacante pelo lado que é muito rápido, só que para não ficar com um buraco no meio, ele puxa o Oscar, que é o meia criativo, para a posição de segundo volante, onde ele também vai bem. Só que ele dispensa um pouco dessa criatividade, mas mantém o time organizado. E a entrada do Luca põe velocidade da equipe, leva o São Paulo para o ataque e ajuda o São Paulo a chegar ao gol de empate. Então veja como tudo isso vai se encaixando. Você tem, por exemplo, o Lucas Ferreira, que para mim foi o pior jogador do São Paulo no jogo, e que tinha que ter saído na virada do tempo, mas ele continuou na equipe e o Luca quase sai machucado. Ele teve que preparar o Rian Francisco para entrar ali. Então ele já não ia poder mexer de novo depois. Aí o menino se recuperou, o Rian ficou de lado. Mais para frente, precisando do segundo gol, ele ia colocar o Rian Francisco de novo, no lugar do André Silva, muito provavelmente. E aí tem o pênalti. E aí o André Silva é quem vai bater, faz o segundo gol, e aí você não tira mais. Porque você tem um jogador alto para trabalhar dentro da área em lances defensivos. E nisso o Lucas Ferreira ficou no time. E aí acabou até sendo útil, que participou de jogadas importantes no segundo tempo. Ele também não foi bem no segundo tempo, mas estava um pouco mais participativo. Acabou saindo um pouco depois disso também, para a entrada do Cedric, mas enfim, você vê que o técnico não fez isso porque ele não queria colocar esse ou aquele jogador, ou porque ele não pensou que ele precisou remontar o time 3 vezes durante a partida. Remontar com 9 desfalques. Você pegar um cara que tem que fazer isso num jogo e ele ganha o jogo, você critica, você é o sujeito mais injusto do mundo. Isso não se faz. De qualquer modo, foi uma partida muito mais de luta do que de qualidade do São Paulo. O primeiro tempo tem até 15 minutos, controle de jogo e uma vantagem em relação ao jogo da quarta-feira contra o Libertad. O São Paulo chegou 3 vezes. 3 vezes. Concluiu mal, mas chegou na área, chegou na cara do gol. Isso não tinha acontecido no jogo da quarta. No jogo da quarta, o São Paulo controlava, mas não chegava. Só que aí você perde o Marcos Antônio, que tem uma dinâmica de movimentação e de passe muito boa, e você começa a remontar o time, e aí o time tem que tentar se readaptar com a presença do Pablo Maia por ali. Ainda assim, chega mais uma vez com perigo. A bola passa na frente do pé do André Silva, ele tenta colocar e não consegue colocar para gol. Quando ele toca na bola, o zagueiro consegue tirar. Aí tem o gol do Grêmio. Bom, vamos para o segundo tempo. E aí, eu teria feito o quê? Que é o que eu disse na outra passagem. Diferente do Zubeldia. O Lucas Ferreira foi um desastre completo no primeiro tempo. Eu tiraria ele. Eu moveria o André para o lado direito. Eu colocaria o Luciano no centro de ataque, mesmo não gostando ele, mas ele tem que entender que ali ele rende bem e ele é um bom definidor. E o Luca do lado esquerdo. E manteria o Pablo Maia como volante, tendo o Oscar como meia. Eu acho que isso é o mais lógico que você pode fazer. Até porque você bota o Oscar para segundo volante, ele joga bem, mas você sacrifica o Oscar e o time. Tem outra questão, e aí é um erro do Zubeldia, um erro de conceito que ele pode fazer, mas eu acho que ele está errado ao fazer. Ele escala o time com o Luciano de titular. E aí o Luciano faz a última linha e o Oscar é deslocado para o lado. Tá errado, cara. Tá errado. O Luciano é, ainda hoje, o melhor definidor do time do São Paulo, melhor que o Caleri. Você abrir mão de colocar esse cara no centro do ataque para deixar ele como meia que ele não é e sacrificar o Oscar do lado, eu acho que você limita o Oscar e não utiliza o que o Luciano pode te dar de melhor. Tanto é que quando eu vejo a escalação, eu penso, ele vai fazer 2 coisas. Ou ele vai fazer 4-3-3 com o Luciano na frente, ou ele vai fazer 4-4-2 com o Luciano na última linha. Eu preferiria a primeira opção. Mas em campo foi 4-4-2, com o Luciano na última linha, com a camisa 10, como se fosse um armador, e o verdadeiro armador, que é o Oscar, deslocado para o lado esquerdo. Não gosto. Tá errado, Zubeldia. Tá errado, velho.
Não é essa a montagem ideal para esse time. Mas, de qualquer maneira, o time venceu a partida. E o Luciano foi um jogador importante no jogo. Mas eu acho que ele seria mais se ele tivesse deslocado para o centro. Então, acho que ainda assim renderia melhor. Duas coisas a considerar. Com relação à arbitragem, árbitro Rodrigo de Lima, de Pernambuco, que da nova geração, para mim, é muito bom, talvez o melhor deles todos. Mas, vamos ser honestos primeiro. O lance do Pablo Maia poderia ter expulsado. Ele não expulsou porque, felizmente, esse árbitro tem como conceito deixar o jogo correr, e nem tudo é falta. O problema do cara quando nem tudo é falta é que ele pega uma coisa que é falta e pode tratar ela com a menor importância que merece. Isso significa dizer que com o São Paulo acontece a mesma coisa. Eu não estou dizendo que ele errou, ele pode dar amarelo, tá? Aliás, eu acho uma perda de tempo você discutir aplicação disciplinar. Eu acho que a gente pode discutir regra de jogo. Discutir aplicação de conceito disciplinar, não. Porque cotovelo na cara é recomendado vermelho, mas não está escrito na regra. Se um jogador desferir uma cotovelada no rosto do outro jogador, ele deve receber cartão vermelho. Não. Isso quem julga é o árbitro. O que está na regra é jogada violenta. Se o cara acha que aquilo é um jogador afastando o outro, ele tem direito de achar que é cartão amarelo. E eu não contesto para mim, não contesto nem quando é contra mim. Agora, vamos ao lance do pênalti. Tem vários aspectos. Eu tenho dificuldade de dar esse pênalti, mas foi pro meu time, tem que comemorar. Mas eu tô sendo honesto. Eu acho que, ele desloca o Luciano. O jogador do Grêmio desloca o Luciano. A questão ele também vai na bola e é também os dois indo em busca da bola e o Luciano voltando para o campo dele. Acho que é mais imprudência do jogador do Grêmio do que pênalti mesmo, mas enfim. Ele pode dar também, é interpretativo. Agora, o segundo aspecto é o VAR. O VAR analisa todos os pênaltis, analisa todos os gols, e aí foi propor a discussão sobre uma falta do Arboleda em cima do zagueiro do Grêmio na hora da cobrança de escanteio. O Vila Sante, se eu não me engano, não lembro se era ele, tira a bola limpamente de cabeça, mas limpamente. Sobe soberano, pá, cabeceia pro campo de ataque do Grêmio. O Arboleda tá no jogador de trás, os dois disputando juntos a mesma bola, eles vêm se enroscando. Aí é aquela coisa de choque na área quando tem escanteio, cara. O cara vai para trás, o Arboleda vai para frente, não tem falta ali, gente. Você propor a discussão daquele lance no VAR é patético. Você podia discutir duas coisas. Se foi pênalti no Luciano e se foi dentro da área. Dentro da área, depois a gente viu no VAR que foi. E aí é a subjetividade que permite ao árbitro tomar a sua decisão. Ele acha que a jogada foi faltosa e ele pode interpretar assim e resolveu marcar pênalti. Por isso, de novo, meu aplauso ao Rodrigo de Lima, não porque eu sou São Paulino, mas porque ele teve convicção do que ele marcou. Ele não viu a falta, quando eu digo não viu, não é que ele não viu o lance, ele não viu falta no lance, e manteve a sua convicção de que não foi falta no lance, e como ele já tinha visto pênalti na intenção da chegada do jogador do Grêmio, ele manteve o pênalti. É assim que o árbitro tem que usar o VAR. Nesse ponto ele está de parabéns, cara. Está de parabéns. Temos mais para falar do jogo de hoje? Do jogo em si? Não, creio que não. Vamos então para atuações. Jogador Rafael podia ter saído no gol do Grêmio, mas fez duas defesas espetaculares e fundamentais no segundo tempo. Uma delas no último lance da partida. Por causa disso, vai ficar com 7,5. Ferrarese, menos estabanado do que em outras vezes, se desdobrou, jogou do lado direito, foi ao ataque, precisou ir para o esquerdo, foi, ajudou no meio, chutou torto,
perdeu bola besta, mas na maior parte do tempo funcionou, fez jogadas defensivas importantes. Vai levar um 8 pelo conjunto da obra. Arboleda, além de ser o zagueiro que é, e que eu não entendo porque não voltou a ser titular absoluto, fez o gol de empate, que é o gol mais fundamental do jogo de hoje. 9 para o Arboleda. Sabino, muito seguro, com uma vantagem. O Sabino é um bom condutor de bola e um bom passador. Apesar dele ter errado um passe ridículo no primeiro tempo ainda, que armou um contra-ataque pro Grêmio depois do primeiro gol. Mas dá para dar um 8,5 para ele, jogou muita bola. Muita bola. Enzo Dias na lateral esquerda faz pensar se o São Paulo não fez um mau negócio com o Wendel, e eu vou explicar. Quando o Enzo Dias é contratado, o Wendel ainda não é um negócio fechado. E o São Paulo também contrata o Enzo Dias porque não tem certeza se vai evoluir o negócio do Grêmio, do Wendel. É compreensível você tentar trazer o Wendel. O Wendel estava servindo a seleção até outro dia, um baita lateral. E que eu acho que vai melhorar ainda. Só que o Enzo já correspondeu de início. Aí vem o Wendel e ele não consegue jogar, porque quando ele entra, ele não rende. Aí você pensa, cara, o São Paulo gasta 1 milhão por mês de salário com esse cara. Vale a pena? Ele vai melhorar, mas não é agora. E aí você se pergunta, vale a pena com o time arrebentado? Tudo isso para dizer que a nota do Enzo Dias é 8,5. Alisson, o cara se desdobrou. O cara começa segundo volante, aliás, o cara começa primeiro volante, vira segundo volante, volta a ser primeiro volante e mantendo a regularidade. Nota 8,5 para o Alisson. Marcos Antônio não dá para analisar, enquanto ele teve em campo no momento de controle de jogo do São Paulo, ele foi importante, mas é muito pouquinho, vai ficar sem nota. Pablo Maia entrou no lugar e foi... Tudo deu errado para ele. Armou o contra-ataque do gol do Grêmio, deu um safanão no jogador, o Grêmio tomou o cartão amarelo, perdeu outras bolas, errou um chute. Nota do Pablo Maia é 3. Lucas Ferreira, péssimo no primeiro tempo, de médio para ruim no segundo tempo, 3,5. Não sei se aguenta mais um jogo. Tá assim, é um jogador bom, importante. Vou continuar reconhecendo que ele entrou para ajudar o time nos últimos jogos e merece nosso reconhecimento. Mas também por ser um juvenil, tá assustado, tá se dando conta de que tá no time principal e isso tá mexendo com ele. Terceiro jogo seguido que ele joga mal. Segundo que ele joga muito mal. Ele jogou muito mal contra o Libertad e jogou muito mal hoje. 3,5 para ele. 3,5 porque melhorou no segundo tempo. Então seria menos. Luciano. Para mim, útil o tempo inteiro, mas seria mais útil ainda e melhor aproveitado se jogasse mais adiantado. 7,5. André Silva, autor do gol da vitória, num pênalti bem batido. Tirou isso, jogou mal de novo. 4,5 para ele. Não, como ele fez o gol, 5,5. Mas só por causa do gol. Quem que entrou no time? Entrou Luca. Puta, cara, o cara entra, muda a disposição da equipe, tem 17 anos de idade, quase machuca, se esforça para voltar, volta e continua bem no jogo. Só um tempo jogado. Não dá para dar 8 para esse moleque de novo. Ele é especial. Este jogador, Luca, é especial. Entrou Bobadilha no lugar do... Putz, rapaz, agora não vou nem lembrar quem saiu para entrar. Entrou Bobadilha, não sei se no lugar do Lucas Ferreira, mas entrou bem. Dá para dar uma nota 6 para ele pelo que ele jogou nesse tempo. Entrou o Cedric depois. Entrou o Cedric? O Cedric ficou para entrar ali. Entrou, não entrou? Ó, entrou o Pablo Maia, entrou o Luca, entrou o Bobadilha que eu falei agora. Entrou o Cedric.
Rapaz, quem que saiu ali para ele entrar? Nossa, o Cedric entrou, pronto. O Cedric entrou e jogou pouco tempo, mas dá para dar uma nota 5 para ele. Vou ficar lembrando agora quem que saiu. Tô sem a tabela na minha frente, tô ficando louco, bicho. Entrou o Cedric, né? Entrou o Cedric. Ai, meu Deus do céu, tá aí, ó. São Paulo remendadaço. Então, por isso que eu falei, tá vendo? Foi tudo a fórceps, foi no tranco. Mas ganhamos um jogo importante hoje. Acho que a torcida precisa reconhecer. Quarta-feira tem Copa do Brasil, na seguinte situação. O São Paulo está com um gol de vantagem. 0-0 classifica. Eu montaria um time para 0-0. Penso como quiser. Eu montaria um time para 0-0. Eu dei a nota do Oscar? Não dei a nota do Oscar, rapaz. Aliás, foi o Oscar que saiu pro Cedric entrar depois. Nota do Oscar pela disposição. Só tem uma coisa, ele está concluindo mal. Ele é um fazedor de gol nato. E ele está batendo mal na bola na hora de concluir. Mas dá para dar uma nota 7 para ele, porque no conjunto ele foi bem. Perdão, hein, gente. Quarta-feira eu montaria um time para 0-0. Bota Negruti, bota o próprio Pablo Maia de novo lá, põe Bobadilha, se segura, põe Rian Francisco no ataque de titular e vambora. Vambora. O São Paulo precisa passar, mas precisa descansar um monte de gente que está se arrebentando para depois pegar o Mirassol semana que vem e ganhar. É mais uma vitória obrigatória para não sair ali daquele meinho de tabela, que é o que vai acontecer com o São Paulo agora. E a gente vai conversando na semana, gente. Valeu, viu? Obrigado pela companhia aí. Até mais.